Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e o assunto hoje é HD Insight. O HD Insight, o HD, significa Hadoop, ou seja, é uma implementação PaaS do Hadoop na nuvem da Microsoft, o Microsoft Azure. Então, você tem uma implementação de plataforma como serviço. Isso simplifica e permite que você faça a administração de uma forma mais simples de um cluster Hadoop. O HD Insight ele está inserido nesse contexto de arquitetura de Big Data e Analytics. É uma arquitetura que tem múltiplas camadas, em gestão, armazenamento, preparação e modelagem de dados. Não dá para falar sobre o HD Insight sem citar o Hadoop em si. Então, rapidamente, o Hadoop é um serviço mantido pelo projeto Apache, é um serviço de gestão de grandes volumes de dados, Big Data. Ele foi desenvolvido pela comunidade, uma ferramenta open source, uma plataforma open source. Ele deriva do Apache Nut, outro serviço disponível no Apache, existe até hoje, mas a sua origem é dada a partir da publicação de um paper pelo Google que explicava como é que funcionava o Google File System. A partir daí foi desenvolvido o Hadoop, o conceito de Hadoop, MapReduce e outras coisas. E a partir daí várias entidades, pessoas da comunidade, até algumas empresas contribuíram para a implementação de novos serviços nesse ecossistema, ou seja, usando HDFS, usando o Yarn, os serviços de gerenciamento do Hadoop, mas implementando funcionalidades distintas, resolvendo problemas que foram colocados aí nos desafios que a gente tem para processar dados e Big Data. Eu falei que o HD Insights é uma implementação PaaS, então vamos entender o que é PaaS. Vamos pensar no Hadoop. O Hadoop ele foi desenvolvido, foi criado para funcionar em um ambiente on-premises. O Hadoop ele funciona em um cluster, ou seja, não é um software que você instala numa máquina, é um conjunto de serviços que rodam sobre Linux, totalmente baseado em Java, a programação dele é Java. Então, um conjunto de servidores interligados com um tratamento que faz com que esses servidores trabalhem em conjunto, um processamento distribuído. Em ambiente on-premises, nós temos todas essas camadas aqui, camada de networking, camada de armazenamento, camada de servidores, de virtualização, se for o caso, sistema operacional, database, middleware, runtime e o application. Tudo isso vai estar disponível dentro do seu data center, seja ele particular, esteja ele disponível lá dentro do seu prédio ou alocado em algum servidor de data center. Mas tudo isso vai ser administrado por você. Você vai pedir uma máquina para o seu data center, ou você vai comprar uma máquina, você vai instalar o sistema operacional, você vai instalar todos os middleware, os serviços, vai configurar o serviço, configurar a rede, dar um IP para aquela máquina e assim por diante. Isso é o que a gente chama de on-premises, ambiente on-premises, onde tudo está sobre a responsabilidade do usuário. A partir daí nós temos o IaaS, falando especificamente sobre nuvem pública, nós temos um serviço que é o IaaS, que é infraestrutura como serviço. Basicamente é você alocar virtual machines, máquinas virtuais para processar seus workloads. Então, a sua equipe vai administrar só do sistema operacional para cima, ou seja, a parte de networking, de discos, dos servidores em si, da virtualização, isso tudo é gerenciado pela nuvem e tem um SLA, tem um acordo de disponibilidade. O resto, sistema operacional, database, middleware, até application, isso é administrado pela sua equipe. O que significa? Significa que se você fizer uma configuração errada, que gerar algum tipo de interrupção no sistema operacional, isso não é coberto pelo SLA da nuvem. Tá? Então, e outra, você vai ter que fazer backup, você vai ter que administrar segurança de acesso nessa camada, na camada do sistema operacional, na camada do middleware, do database e assim por diante. A outra modalidade é o PaaS. O PaaS
ele abstrai a questão, né, a camada de sistema operacional e até do serviço, entregando simplesmente o serviço. Então, a nuvem ela gerencia networking, storage, servidor, virtualização, sistema operacional, database, middleware, qualquer que seja ele, e você administra runtime e aplicação. Então, isso significa que se eu contratar um serviço de banco de dados, por exemplo, como PaaS, um serviço do SQL Server, por exemplo, como PaaS, eu não preciso me preocupar com o sistema operacional, eu nem sei qual é o sistema operacional, já que o SQL roda sobre Windows e Linux. Eu não preciso me preocupar com a instalação ou a configuração do sistema operacional, nem do SQL, nem do banco de dados em si. Eu simplesmente uso o banco de dados. Não preciso fazer backup, não preciso me preocupar com a disponibilidade, né? Por trás dele deve ter um cluster ali que garante a disponibilidade, né, do banco de dados, e eu simplesmente uso o serviço. E por último, nós temos o SaaS, né? Então, enquanto PaaS é plataforma como serviço e IaaS é infraestrutura como serviço, o SaaS é software como serviço. É quando eu não construo plataforma sobre ele, eu vou usar simplesmente o serviço. E aí nós temos alguns exemplos. O Office 365 é uma forma de SaaS. Ele oferece um serviço de e-mail, um serviço de planilhas, um serviço de editor de texto, né? Onde eu não preciso gerenciar isso na minha infraestrutura. Outro exemplo é o Dynamics. O Dynamics é um CRM, né, e ERP da Microsoft também, que eu consumo como serviço. Esse serviço é SaaS. Ok. Eu dei essa introdução, né, comparando esses serviços para mostrar qual seria a grande vantagem do HD Insights, né? Já que o Hadoop, algumas distribuições dele são open source, eu teria que comprar as máquinas e fazer a instalação. Só que essas máquinas ficariam sob a minha administração, enquanto quando eu uso o HD Insight dentro do Azure, eu não administro o serviço em si, eu não administro os sistemas operacionais, eu não faço a instalação nem a configuração, eu simplesmente provisiono o serviço e uso. Então existe uma grande vantagem, é um serviço gerenciado, 100% cloud, né? Disponibilidade de 99,9%, distribuição Hortonworks, então ela é compatível com a distribuição Hortonworks. Se você já tiver um cluster Hortonworks funcionando no seu ambiente on-premises, você consegue migrar os workloads desse serviço para dentro do Azure, né? Sobre o HD Insights, e não vai ter nenhum tipo de necessidade de ajuste nesses workloads. Você consegue provisionar um cluster HD Insights em minutos, né, rodando. Você consegue uma elasticidade, você consegue aumentar e diminuir dinamicamente a quantidade de nodes, né, a quantidade de máquinas e servidores que compõem esse cluster. E tem uma série de ferramentas conhecidas, eu vou mostrar aqui o Hive, por exemplo, uma série de ferramentas conhecidas. E aí um cluster escalável, tem segurança vinculada com um Active Directory e assim por diante. E aí a gente viu, eu tenho um vídeo aqui falando sobre arquitetura de Big Data e Analytics, né, onde eu mostro como é que funciona a arquitetura que a gente chama de Lambda, que é uma arquitetura muito popular utilizada. Essa arquitetura Lambda, ela usa também o Hadoop ou usa o HD Insights na sua composição, tanto no Batch Layer quanto no Speed Layer, para processar dados. E aí eu vou listar aqui alguns dos serviços que estão disponíveis no HD Insight, não todos eles. Eu vou deixar alguns serviços para falar na próxima parte desse vídeo. Um serviço que é bastante popular no mercado, já vem de muitos anos, é o Kafka. Ele está disponível no projeto Apache, né, rodando sobre um ecossistema do Hadoop, e está disponível também no HD Insights. O Kafka é um serviço para streaming, para tratar mensageria, né? Ou seja, você em tempo real você recebe e trata dados, por exemplo, de IoT, ou a telemetria do seu site, ou enfim. O Kafka, ele é uma contribuição do LinkedIn para o projeto Apache, né, para o ecossistema do Hadoop. Um outro serviço, às vezes eles trabalham, não é incomum que eles trabalhem em conjunto, que também faz parte do projeto Apache, do Hadoop, e também faz parte
de um dos serviços, de um sabores do HD Insights é o Storm. O Storm, curiosamente, também é uma contribuição do Twitter para o projeto Apache. Temos um exemplo de como seria uma arquitetura composta por esses dois serviços, né? Como eu disse, eles eventualmente trabalham em conjuntos. A gente teria aqui do lado esquerdo a originação de eventos, como, por exemplo, um sensor de temperatura, ou a telemetria, né, de navegação do seu site, ou dados de aplicação, ou máquina, ou cancela do prédio, ou enfim, qualquer coisa que seja streaming, que tenha necessidade de processamento em tempo real. Você teria uma camada aqui de processamento desse evento. Nessa camada você poderia escolher, por exemplo, a HD Insight com Kafka ou o Event Hub, que é outro serviço disponível em PaaS na plataforma do Azure. E aí o processamento desse streaming, né? Tem um processamento do evento, processamento do streaming. Aí a gente tem outras opções. Teria o HD Insights com Storm, mas teria também o Stream Analytics e até o Spark Streaming disponível. E aí, desse evento para frente, você poderia armazenar no seu Data Lake ou plotar isso em um gráfico, em um dashboard em tempo real. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se provisiona uma instância de HD Insights, né? Então, estou aqui no portal do Azure, do adicionar Resource. Eu posso ir em Analytics e já enxergo aqui o HD Insights, eu posso ir ali para o Marketplace colocando o nome HD Insights, mandando procurar. Ele vai me trazer algumas opções. Aqui eu estou olhando o HD Insights, né? É essa opção que eu quero. Aqui tem a descrição do serviço e eu vou mandar criar. Preciso escolher um nome para ele, esse nome tem que ser único, por quê? Porque ele vai funcionar dentro de uma URL, né? Azure HD Insights.net, então não pode se repetir. Depois eu escolho qual tipo de cluster, é aqui que eu escolho qual serviço que eu vou trabalhar. Se vai ser o Spark, o Hadoop mesmo, o HBase, Storm, Machine Learning Services, Kafka ou Interactive Queries. Eu vou escolher o serviço do Spark, né? Depois eu explico melhor como é que funciona isso. Existem algumas opções, né, para compatibilidade de versão. Vou deixar a default e vou mandar criar. Aqui eu escolho um nome de uma senha, né, para o login admin do cluster. Vou colocar aqui, SSH. Aqui eu escolho em qual região eu vou criar. Então existe disponível HD Insights na região do Brasil. Um Resource Group, é uma separação lógica, né, um grupo de recursos para eu fazer o gerenciamento da minha subscription. Eu vou definir ali o storage, entre outras coisas, e agora eu vou definir o tamanho das máquinas do meu cluster e quantas máquinas ele vai ter. Então, ele já sugeriu aqui um cluster que começa com 4 nós, eu posso colocar quantos nós eu quiser, se precisar 32, 64, eu posso aumentar e diminuir esse número conforme o meu workload, né, várias vezes inclusive. Aqui eu escolho o tamanho da máquina. Então, essa escolha de tamanho da máquina, né, uma D12 com 8 cores, 28 de memória e tal, isso é para você fazer um paralelo com o seu ambiente on-premises. Ele retorna ali, né, você acabou de ver, ele retorna o custo aproximado em reais por hora dessa máquina e eu vou mandar criar. Ok, está criando, já criou. Então, tá aqui, ó. Esse é o HD Insights que eu acabei de provisionar. Ele já criou e já subiu os clusters. Agora eu vou conectar no cluster. Tem alguns serviços aqui. Entre eles o serviço de Ambari, que é um serviço bem conhecido para quem já trabalha com Hadoop em ambiente on-premises. Então ele tem um dashboard de gerenciamento que mostra tudo que está rodando, quanto tempo está rodando, quanto de recurso está consumindo e assim por diante. E ele tem um painel de serviços que mostra vários serviços importantes para o funcionamento do cluster, né? Então HDFS, TES, Hive, a gente vai usar o Hive aqui nessa demonstração, Jupyter, Zeppelin, Zookeeper e assim por diante. Então vamos usar o Hive. Então o Hive ele é uma implementação
que é uma contribuição do Facebook para o ecossistema do Hadoop. O que ele faz? Ele abstrai, né, quando você vai manipular dados no Hadoop, a linguagem padrão, né, a linguagem nativa seria o Java. O Hive, ele cria uma camada que permite que você manipule, que você interaja com os dados através de codificação SQL. Aqui eu estou fazendo a criação, ele tem uma tabela de exemplo, mas eu vou fazer a ingestão de uma tabela aqui pela interface do Hive. Ó, eu aponto, aqui eu escolho a primeira linha como header, né? Aponto para um arquivo de dados, no caso um CSV, vou abrir ele para vocês verem. Ele tem um header, né? São produtos de uma feira, tem banana, limão e tal, e tem o nome da coluna ali na primeira linha. Tá vendo? Ele assumiu o nome da coluna na primeira linha, então produto, fonte, volume, preço, e eu vou fazer a ingestão. Importei essa tabela para dentro aí do metadados do Hive. E aqui eu fiz um select numa tabela de exemplo que o Hive tem, agora eu vou fazer select na tabela que eu importei. Troco o nome da tabela, né? Essa é a tabela de exemplo, eu vou colocar a tabela que eu acabei de importar, né? Frutas, e roda a query. Você vê aí que parece que você está trabalhando com MySQL, SQL, Postgre e assim por diante. Bom, é isso que eu queria mostrar nesse primeiro vídeo. Vejo vocês na parte 2. Valeu!